O ano passado tivemos 2 jogadores que saíram da nossa escola convocados para a seleção brasileira, que disputou o Pan-Americano do México. Então, nós temos uma atenção, porque todo mundo sabe que aqui é um celeiro de craques, que essa região é muito forte. Então, hoje, pessoas do Paulínia pede jogador para a gente, Red Bull, Mojimirim, equipes de vários estados pedem jogador para a gente. E aqui dentro de Ribeirão, eles não fazem questão de olhar, né? Parece que eles não tem espelho, né? A gente fica pasmo, porque os nossos jogadores não servem para os clubes de Ribeirão, mas servem para equipes grandes, né? Eu estava falando ontem, Lola, com uma família de um garoto de 13 anos, né? Esse garoto vai agora em julho, né, Glauco? Para o São Paulo, né? Um menino de 13 anos, então a família toda vai ter que se deslocar, né? Deixar aqui o seu trabalho, a sua vida social, comunitária, para acompanhar esse garoto que vai jogar, né? Já tem um futuro promissor, mas aqui em Ribeirão ele não consegue esse apoio necessário, né? E é um desgaste, porque o menino também é uma fase difícil, a adolescência, ele vai deixar seus amigos, vai morar e vai ter que se relacionar com outros, é o preço que se paga, né? E infelizmente a gente percebe que muitos desses garotos, o Glauco pode dizer que até com mais propriedade, nessa quebra de vínculo com a sua origem, eles acabam se perdendo, né? Porque às vezes também não tem uma estrutura familiar, né? E a gente sabe, infelizmente, pessoas para desencaminhar existem muitas, propostas, né? Para o descaminho existem muitas, né? E como seria mais fácil para esses meninos se pudessem ficar junto da sua família, na sua comunidade, até os 16 anos, e depois, né, sendo descobertos, como o Glauco logo foi para o Santos, teve várias oportunidades, mas aquela fase mais crítica, que é uma fase de crise mesmo de identidade, onde o adolescente está sendo formado, ele teve junto com a sua família, teve junto com a sua referência, né, de amigos e familiares. A verdade é que todo mundo quer como espelho o Diego, que saiu do polo esportivo de comercial e foi para o Santos. Morou na Vila Belmiro, teve escola, mas o Santos tem um carinho especial nos departamentos de base, como o São Paulo tem, né? Aliás, a família pode ficar tranquila que esse garoto vai se dar muito bem no São Paulo. Se tiver talento, vai para frente, porque o São Paulo exige que estuda, tem que ter disciplina, né? Mas seria ótimo se um dos clubes da cidade apadrinhasse esse garoto, formasse esse garoto. Porque fatalmente iria fazer muito dinheiro com esse garoto, vendo do lado profissional, né? E no lado humanitário também, a família não teria que se deslocar, não é verdade? Não teria que se deslocar para a capital, mudando toda a sua realidade, toda a sua característica, seu ritmo de vida, para apostar num garoto. Eu acredito que hoje o pai ele tem a necessidade de acompanhar o filho, principalmente nessa idade onde os jogadores estão sendo alojados nos clubes, com 14 anos, é muito novo, eles saem daqui muito novo. Então, a gente tem um garoto que está no Cruzeiro hoje, a família toda foi junto, né, para lá. Então, a gente procura conversar com os clubes, a necessidade de, às vezes, de levar a família ou um parente para ficar junto, que a gente sabe que um garoto, às vezes, de 14 anos, ele ainda está em formação, é pré-adolescência. Então, a gente gostaria que esse garoto ficasse aqui, mas que ele tivesse condições e estrutura suficiente para ele desenvolver e também que ele tivesse oportunidades em cima, no profissional. Porque hoje, muita gente quer sair cedo de Ribeirão porque ele sabe que os clubes de Ribeirão eles não dão oportunidade para os pratas da casa mais. Então, hoje, o menino fala, não vou ficar aqui. Por que eu vou ficar aqui? Eles contratam 30 jogadores e os que são daqui não servem, mas vão ser... desconsiderados, né? Ficam ali... são jogados às praças, essa que é a verdade. Então, hoje o pai... Mesmo porque, vereadora, só que a realidade,
Jogador como o Glauco, quando começou a carreira, não ia ficar em Ribeirão Preto, não. Hoje, o futebol de hoje, não, vai embora. Por quê? Porque aqui em Ribeirão Preto, comercial já não tem base. Fez a parceria com o Olé Brasil. E o Botafogo joga filho de diretor. Que eles bancam o departamento amador, joga filho de diretor. Parecer um garoto que é bom de bola, não tem cacife por trás, não joga. Essa que é a realidade é essa, infelizmente é essa. Poucos se destacam. Então o jogador vai embora mesmo. Vai embora mesmo. Agora, vereadora, você que trabalha muito na área social, tem um trabalho forte, trabalha na área familiar. É salutar o garoto perder toda uma estrutura familiar por causa de um sonho? Não é. Não é. Em nenhum aspecto. Porque esse sonho, tanto ele pode se tornar uma realidade, como não. Né? E para onde esse menino vai voltar? Né? As raízes, muitas dessas raízes foram rompidas, esses vínculos foram rompidos. Então nós entendemos a necessidade, né? A família muitas vezes também, ela faz um sacrifício. Né? Faz um sacrifício por essa família, por esse sonho desse menino. Às vezes os outros filhos também é necessário que se mudem, né? E a cobrança sobre esse garoto, né? Sobre o qual repousa um sonho, uma expectativa, é muito grande. O peso de dar certo, né? É muito grande sobre um garoto em formação ainda, uma pessoa que está em formação. Então, hoje, né, a gente gostaria, né, de ter outros mecanismos, né, que de fato as nossas leis fossem cumpridas, né, que nós pudéssemos trazer mais recursos. Hoje nós estamos aí com uma Copa, né, então tem grandes investimentos, só que é tudo investimento de última hora, né, investimentos, sementes que são lançadas para dar fruto daqui 2 anos. E nós entendemos que os frutos que permanecem, que dão resultados, que se consolidam, são aqueles que são plantados com planejamento. Então nós precisamos sim de entender que não é por causa de uma Copa que nós temos que investir no esporte. É porque nossas crianças, para terem desenvolvimento saudável, para entender uma série de valores que vão levar para o resto da vida, elas têm que ter o direito ao esporte. Então, isso tem que ser o nosso dia a dia, sabe? O investimento tem que ser feito como uma obrigação, não como um acaso para que se cumpra alguns requisitos mínimos ou se prepare a toca de caixa alguns atletas para disputarem aí as Olimpíadas e a Copa do Mundo, né? A verdade é que, muitas vezes, a família sacrifica os outros filhos em detrimento de um, por causa de um sonho do pai. Geralmente, quem sonha é o pai. Não é nem o filho. Às vezes o filho não quer, nem quer. Tem o talento, mas não quer. Eu conheço um amigo meu que o filho dele joga tudo de futebol. Mas o menino quer estudar, não quer jogar futebol. E o pai é um frustrado. Porque queria que o moleque... a vontade é do garoto, não dele. Né? E eu conversando com esse pai um dia, eu falei assim, amigão, você não foi, porque você se machucou, você se quebrou, não teve condição de ir. Agora, não exija que seu filho seja aquilo que você gostaria de ter sido. Verdade. Ele tem que ser a personalidade dele. Quer estudar, deixa de estudar. Como o Sócrates. O Sócrates, ele se formou, era um craque, né? Ele não despontou na fase da adolescência, no começo da juventude. Depois de formado, que ele foi atrás de outro sonho, né? Com certeza, esse garoto, né? O garoto Sócrates, né? Ele testou e ele fez aquilo que ele desejava. Ele cumpriu uma etapa da vida dele. Né? E muitas vezes nossos jovens eles são obrigados a abortar algumas etapas da sua vida pelo sonho de terceiros. Agora muitos também não têm o direito de sonhar porque não são dadas oportunidades. Então esse equilíbrio a gente precisa de ter, né? A gente precisa de alcançar aqueles que realmente falta a oportunidade para que o sonho se realize e até o talento natural possa ser aflorado, trabalhado, lapidado, né? Agora também as famílias entenderem, né, que o direito, né, da vida, da individualidade, né, da escolha, pertence a cada um. Né? Nós podemos direcionar, nós devemos oportunizar algumas questões, mas a escolha tem que ser do indivíduo, né? Porque é muito pesado o fardo de você carregar a expectativa do outro.
né? É sempre acima daquilo que a gente pode dar, né? E que o outro lança sobre nós nunca é um dado de realidade, né? É sempre distorcido pela expectativa dele. E para um jovem hoje carregar, né, essa expectativa dos pais, da família, tem sido muito penoso. Muitos eles estão se entrando por um caminho sem volta de uso de drogas, né, abuso de álcool também, por conta de não ter condições de lidar com todas essas cobranças e expectativas. É verdade. Agora, Glauco, no futebol Ribeirão Pretano, Comercial escapa do rebaixamento? Olha, eu torço muito para que ele consiga, nessas 7 rodadas que faltam, ele encontrar um equilíbrio aí, somar pontos, mas eu acho que vive um momento muito difícil. Eu acho que o momento do Comercial não é momento de agora criticar. Eu acho que ele tem que se unir, porque é esse grupo mesmo, não pode mais contratar ninguém, então tem que se fechar e jogar para tentar fugir. Pelo que eu vejo, vai ser muito difícil. Um erro total no planejamento. Eu acredito que desde o ano passado, né? Eu acredito que demorou um pouquinho para acordar. Pensaram que o time da A2 poderia ser uma base para disputar a Série A1. Eu acho que também esse gramado, essa troca de gramado também prejudicou muito nos primeiros jogos. O Comercial jogando em casa não conseguiu somar pontos. E eu acho que é uma pena, porque a gente queria os 2 times de Ribeirão na primeira, fortes, aí brigando para chegar entre os 8. E esse ano a gente que é Ribeirão Pretano, que a gente trabalha no futebol, a gente ficou frustrado porque a gente esperava muito mais, não só do Comercial, mas do Botafogo também. Você passou pelo Botafogo nas divisões de base, né? Você passando pelo Botafogo nas divisões de base como técnico, existe cobrança de resultado, não? Eu trabalhei no Botafogo, tive um convite para trabalhar, né, no Botafogo, e a gente sabe das dificuldades, né? Porque o Botafogo, ele é, como você falou, Luciano, ele é tocado por pessoas ali que são apaixonadas e têm um objetivo, não é tocado pela direção. Então a gente tinha muita dificuldade para trabalhar, né, estrutura muito ruim, né, aquele apadrinhamento que tem que acabar no futebol, né, que você não pode dispensar um jogador porque esse jogador é parente de fulano. Que ajuda a pagar o ônibus para viajar no final de semana, isso é um absurdo. Esse apadrinhamento tem que terminar. É por isso que a gente não revela jogadores com qualidade, porque esses jogadores que têm qualidade, eles são trocados por óleo, por gasolina, por lanche. Então, enquanto tiver essa mentalidade, nós vamos sufocar quem tem qualidade. Então, você tem que os times de Ribeirão, eles têm que trabalhar, eles desvincular escola de futebol com base. Enquanto eles tiverem esse vínculo escola e base, atrelada à base, vai ter eles vão ter problemas, porque é sempre a mesma história. Meu filho está aqui desde os 8 anos, agora vocês vão mandar o meu menino embora. Então, eu acho que escola todo mundo paga, todo mundo tem que jogar. Agora, base é outra coisa. É outra coisa. Tem que jogar os que têm qualidade. Se você não tem material humano, você tem que buscar na região. Sem dúvida. Você tem que olhar para a periferia. Enquanto tiver atrelado futebol, escola de futebol e base, nós vamos viver esses problemas que... Sempre teremos esse tipo de problema. Quero agradecer a presença da vereadora Gláucia Benerice, quero agradecer a presença do Glauco. Esse tema nós vamos voltar, viu, vereadora? Vamos trazer o Glauco de novo, tá certo? Com mais alguns garotos da sua escola, com a experiência que tem. Nós vamos voltar a esse tema que é importante, porque o futebol não se resume às 4 linhas, se resume à família. A família é muito importante, a base para o jogador ter
sucesso no futuro. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, se Deus quiser.